Sou Adriane, sou formada em farmácia, sou formada também em nutrição, eu tenho pós-graduação em fitoterapia, em atenção farmacêutica e em fisiologia humana. E, agregando todo esse conhecimento, estou há mais de 10 anos oferecendo um atendimento de serviço em prol de mais saúde e bem-estar. Bom, hoje acho que todo mundo busca, uma qualidade de vida, um estilo de vida mais saudável, mas infelizmente a gente não vive numa bolha, É impossível a gente não viver com estresse, com alimentação pronta, com ingredientes, com corantes, e tudo isso a gente sabe que no fundo não é o ideal para o nosso corpo. Então ele vai ficando pesado, daqui a pouco eu vou tendo problemas de eliminar todos esses subprodutos de um estilo de vida moderno, mas que não vai mudar. A tendência é que realmente a gente consiga adaptar diante da realidade, das facilidades que a gente tem para o mundo hoje. E quando a gente está falando de alimentação e de um processo também de saúde, principalmente para melhorar a performance hoje nesse dia a dia, para a gente conseguir lidar com tudo isso, é muito importante que eu consiga ter a minha melhor performance. E quando eu vou pensar num processo de eliminar toxinas ou de garantir que meu corpo esteja cada vez mais saudável diante da oferta que se tem hoje nesse mundo moderno, é importante que eu tenha facilitadores para que eu tenha um processo de detoxificação eficaz, que eu não tenha efeitos colaterais e que eu também tenha muita segurança do que eu estou tomando para ter a melhor saúde, uma melhor performance corporal. O carvão ativado é uma substância natural com uma capacidade adsortiva. Diferente da absorção, ele tem a capacidade de reter, de chamar toxinas, gases, processos e substâncias derivadas de uma digestão para que eu consiga eliminar aquilo que não faz bem para o meu corpo. Então hoje ele é uma substância essencial e muito importante no processo de detoxificação e eliminação de toxinas dentro do nosso corpo. Quando a gente fala de carvão vegetal e carvão ativado, a gente já tem uma tradição usada. Hoje, se a gente conversar com as nossas mães, com as nossas avós, talvez elas possam compartilhar um pouco de que elas usavam isso. Então, antigamente se colocava um carvão na geladeira com o objetivo de eliminar impurezas, auxiliar no processo de limpeza, e hoje a gente tem, de uma forma muito segura, um produto específico para também auxiliar no processo de detoxificação humana. De uma forma muito mais estabilizada, não é o mesmo carvão. Então a gente tem uma segurança, e um cuidado em fazer uma medicação também para te auxiliar no detox do seu corpo. O NoIntox traz benefícios como melhora do processo digestivo, melhora da sensação de estufamento e gases, que é muito comum hoje, infelizmente, diante do nosso estilo de vida e alimentação, auxilia no processo e na saúde gastrointestinal. Quando a gente está falando do intestino, hoje é considerado o segundo cérebro. Então a saúde intestinal impacta em toda a nossa saúde metabólica, inclusive para que você consiga prevenir doenças. Então eu tenho um efeito e uma ação importante também gastrointestinal. Quando a gente fala de carvão vegetal e NoIntox principalmente, a gente precisa deixar claro que é um produto com uma segurança pela Cifarma de um processo de qualidade. Não é como um carvão ativado que você encontra em qualquer lugar. Existe um processo de qualidade envolvido para produção, distribuição e segurança para que você, ao consumir, tenha total efeito, sem preocupações e a garantia de que você não está usando um produto qualquer, nem um carvão qualquer, de forma para colocar dentro do seu corpo. Bom, detoxificação é um processo que acontece todos os dias, o tempo todo no nosso organismo. É importante que o organismo tenha a capacidade de fazer isso. Não é um suco detox, não é uma substância que vai fazer todo esse processo. Na verdade, a gente tem que ter essa capacidade, porém, novamente, a gente tem uma vida moderna, um estilo de vida que muitas vezes pode sobrecarregar. Então, uma alimentação hoje que não é 100% nutricional, adequada, não tem todos os nutrientes indicados, necessários, um estilo de vida sedentário, onde eu não tenho uma saúde digestiva e intestinal adequada, pode fazer que o processo final dessa detoxificação não seja concluído da melhor forma. Isso me gera algumas sensações como gases, estufamento. Essa sensação é o produto final, muitas vezes, da digestão de bactérias que vivem no nosso intestino. E isso me traz um mal-estar, um desconforto. Hoje, se você tem um sintoma desse, pode ter certeza que atrapalha até no seu desenvolvimento no trabalho. Você não consegue render porque você tem ali uma má digestão envolvida. E aí eu preciso facilitar o processo do meu corpo a eliminar essas toxinas, e o NoIntox me ajuda exatamente nisso. Bom, o processo de detoxificação ele acontece e são dois órgãos principais, principalmente fígado e intestino. Tudo que a gente consome, ele é primeiro processado. Eu falo que o fígado é como se fosse um porteiro.
É ele que vai deixar quem entra, quem sai, quem vai ser transformado e ser eliminado. E o intestino porque é a fase final de eliminação. Então, principalmente a via intestinal é a última barreira entre o que é interno e o que é externo. Então, esse processo acontece todos os dias, o tempo todo, mas eu com certeza posso trazer facilitadores. Esse mesmo exemplo que eu estou usando de um porteiro que define quem entra, quem não sai, é como se eu tivesse uma segurança extra no condomínio. Então, se porventura ainda assim passar um desconhecido pela portaria, eu tenho uma segurança que vai me encaminhar, por favor, vamos ser eliminados, você não foi convidado, você não é bem-vindo aqui. E é onde, por exemplo, o carvão ativado me ajuda no processo de eliminação daquilo que não é bem-vindo no meu corpo. Olha, começa com muitas vezes um processo digestivo. Então você sente que a sua digestão tá lenta, o almoço que você comeu tá durando assim horas, chega que você não tem aquela sensação de plenitude ou de fome. Depois, provavelmente vem um processo intestinal, onde você pode ter um inchaço, gases de forma efetiva, gases fétidos, onde isso também é um sinal de uma má digestão, uma má alimentação e um má processamento em relação a essa absorção. E a forma que eu mais me beneficio como auxiliar é justamente no processo de detoxificação. De novo, a gente não consegue ter um mundo lindo, perfeito, saudável, onde eu consiga que meu corpo seja assim, ele não tem que lidar com nada. A gente lida com estresse todos os dias e tem coisas demais para jogar fora. Então eu preciso facilitar esse processo de excreção para, por exemplo, melhorar a minha saúde energética. Às vezes o seu cansaço, a sensação de fadiga, de preguiça, de não conseguir treinar, pode muitas vezes ser um relato de um intestino não saudável. Porque você está assim, gastando energia, tendo que processar coisas que não fazem bem para você devido a você estar com uma alimentação ou uma digestão ruim. Então, se eu facilito esse processo de detoxificação e de eliminação de toxinas, você tem um efeito não só digestivo, mas também na qualidade de vida de uma forma geral. O carvão ativado, ele é uma substância natural. Hoje, quando a gente até vai estudar de onde que vem, muitas vezes ele é derivado até da casca do coco. Então ele é uma substância porosa e é um produto que pensa uma esponja. Sabe aquela esponja que a gente usava para tomar banho vegetal? Que ela tem um monte de poros lá dentro? O que ela faz? Muitas vezes, junto com o sabão, ela consegue carregar a sujeira, a substância, para que quando chega a água consiga eliminar. É uma ação similar a essa. Então, através de um produto natural, dentro do meu organismo, ele tem a capacidade de puxar, sugar aqueles produtos que não me fazem bem. Então, um processo de má digestão, de estufamento, de gases, é porque aquilo não está me fazendo bem e meu corpo está reagindo. Então, ele vai atuar pegando essas substâncias e facilitando a eliminação. Bom, a principal diferença entre a absorção e a adsorção é que a absorção eu estou facilitando a entrada. Então, por exemplo, hoje ao tomar uma medicação, eu preciso muitas vezes de água para tomar um comprimido. A água, ela é um carreador para que essa substância chegue até a absorção e aí ela passe de um ambiente interno para o ambiente externo ou vice-versa. Eu estou conduzindo para chegar no meu local de ação. A dissorção, que é o que o carvão ativado faz, é o contrário, ele tem uma ação de esponja. Então eu pego coisas que não estão paradas, não estão me fazendo bem, carrego comigo e condiciono para a eliminação. Então enquanto um carrega para ser levado até o local de ação, o outro pega ou que está me fazendo mal ou que não tem mais função e me ajuda a ser eliminado. Ao tomar o carvão ativado de forma correta, a gente pode esperar menos gases, principalmente, seja fétidos ou não, menos estufamento, mesmo ao comer salada, refeições convencionais. A gente pode ver uma melhora principalmente em energia e disposição. Isso pode ser muitas vezes mascarado, mas sim tem um efeito indireto por melhorar a sua saúde gastrointestinal. Eu melhoro com isso. E eu ouso dizer que nós podemos ter um efeito até pensando em saúde de bem-estar, em felicidade. Por quê? Se o meu intestino está melhor e ele estar mais saudável, porque eu eliminei aquilo que deixa ele doente ou de uma forma não na sua melhor performance, eu melhoro todo um processo de bem-estar, porque os principais hormônios também são produzidos lá, como serotonina, que é felicidade, bem-estar. Então eu ouso dizer que, além do efeito gastrointestinal, eu tenho um efeito sistêmico de melhora da saúde e de uma condição de vida melhor. Bom, eu conheci o NoIntox da Cifarma através de uma demanda do consultório, então eu percebi que cada vez mais os pacientes trazem reclamações de estufamento, gases, uma má digestão,
E eu tinha uma preocupação de conseguir trazer um produto que me atendesse segurança, que eu soubesse que realmente é um laboratório qualificado, que existe processos onde eu tenho estabilidade de uso com ele para o melhor efeito, e não usar um carvão aí que a gente não sabe de como é feito. E aí o NoIntox ele veio de uma forma muito completa a me atender, e eu estou tendo excelentes resultados no consultório, deixando os pacientes com um processo digestivo mais efetivo e, consequentemente, com mais resultados e uma saúde mais adequada. O que mais me chamou a atenção na fórmula do Intox é a dosagem. Eu gosto muito da dosagem de 250 mg, eu consigo usar ela em até 2 vezes ao dia pela demanda. Fácil acesso, além de me trazer muita segurança de um laboratório que me traz não só qualidade, eu tenho total segurança que é um produto com a dosagem regular, com processos aprovados de qualidade e que me traz resultados. Então hoje eu tenho muita tranquilidade porque eu estou vendo isso com os meus pacientes e eles conseguem encontrar com muita tranquilidade em qualquer lugar que eles estejam. Eu já usei o NoIntox na minha prática. Eu, particularmente, foi depois de um dia que a gente viaja, come fora, e eu senti que a minha digestão ficou prejudicada, porque a gente não tem controle, né? Quando você tá, sei lá, na casa de um familiar ou em um lugar que não é do seu controle, as pessoas podem usar mais produtos, mais químicas, e isso deixa um processo digestivo ruim, ou aquela sensação de empazinado, de estufado, com gases, que é muito desconfortável. Então eu tomei praticamente assim, em poucos dias já tive o efeito que eu precisava naquele momento. E hoje eu indico muito, inclusive, para pacientes que estão em tratamento de emagrecimento com as canetas em si, né, que buscam e tem um retardo na digestão. Hoje está aumentando cada vez mais essa demanda de sensações de estufamento e mal-estar. Então tenho usado também para essa indicação e eu percebo uma melhora do bem-estar do meu paciente sem que ele fique com a sensação de gases, estufado, facilitando o processo de detoxificação. Bom, a Cifarma me traz muita segurança, né? Já são mais de 25 anos de mercado, atua no Brasil inteiro, então isso para mim é uma qualidade muito importante e uma segurança. Eu costumo falar que prescrição não significa adesão e nem sucesso de tratamento. Com a segurança e com o mercado que a Cifarma já se faz presente todos esses anos, além de território, é uma empresa e uma indústria que tem um portfólio muito grande. Então já tem produtos consagrados que a gente usa no nosso dia a dia, me traz muita segurança e eu tenho que oferecer o melhor para o meu paciente. Então não vou oferecer algo que eu não use e que eu também não tenho essa recomendação. Então usar a Cifarma hoje, escolher ela dentro do meu portfólio é pela segurança e principalmente pela qualidade. O NoIntox é para todo mundo, porque se a gente olhar hoje, novamente, nosso estilo de vida, a gente tem agrotóxico assim em tudo, a gente não consegue ter uma vida sem ingredientes que não fazem bem para o nosso corpo. Então é impossível a gente garantir que todo mundo vai comer tão bem, mesmo sendo um alimento saudável. Então a gente tem processos de intoxicação todos os dias e no dia a dia. Às vezes sim a gente precisar ser internado, passar mal. Então se eu uso uma fórmula que me ajuda a eliminar esses processos de toxicidade e me ajuda no processo de detox de dentro para fora, com certeza a gente tem um benefício geral para a saúde. Então, hoje quando eu vejo pela demanda mesmo de atendimento no consultório, eu tenho pacientes com uma má digestão porque se alimentou de salada e eu tenho estufamento, gases, eu consigo utilizar com uma forma muito segura. No NoIntox a gente pode tomar 2 vezes ao dia, a dose de 250 mg, e o indicado é tomar longe das refeições. Então, a dica que eu sempre dou para os meus pacientes é uma dose entre o café da manhã e o almoço, ali no intervalo de 1h30, 2 horas antes ou após uma refeição, e no intervalo da tarde. Então, entre o almoço e o jantar ou um lanche também, a segunda dose ali, uma dose 2 vezes ao dia já é a minha indicação. Pode ser usado de forma preventiva e também de uso pontual. De forma preventiva, acho que minha dica você já sabe que vai viajar, vai para um cruzeiro, vai beber a mais, vai comer a mais. São coisas que você não vai ter controle sobre o modo de preparo, os ingredientes. Eu recomendo tomar pelo menos 3 dias antes e tomar durante esse processo. Com certeza você vai conseguir viajar, as mulheres vão conseguir ficar ainda com o look que quer, sem ficar estufada, sem ter nenhum efeito indesejado. E de uso pontual, caso você hoje, após alguma celebração ou algum evento onde você, depois da refeição ou depois desse evento, se sentiu com estufamento ou gás, você também pode usar de uma forma pontual.
Bom, os principais benefícios que eu vejo os pacientes trazendo e relatando é tipo, nossa, agora eu tô bem mais leve, nossa, agora eu não me sinto pesado, agora eu consigo perceber que tanto meu intestino melhorou, mas como eu também consigo perceber que eu não preciso mais ficar assim, abrindo o botão da calça depois de uma refeição convencional. Então, eu vejo principalmente melhora gastrointestinal, mas também como energia, disposição para as atividades do dia a dia. Os efeitos do Intox você consegue de uma forma aguda, então em 1 dose, 2 doses você já tem pelo próprio mecanismo de ação do carvão ativado. Então, como ele é poroso, que a gente falou, eu consigo fazer a sucção, digamos assim, desses agentes tóxicos, né, que eu quero eliminar. Então, com efeito agudo eu já consigo ter um efeito. E pacientes que já têm uma recorrência ou que já têm algum distúrbio gastrointestinal, que tem um efeito constante de uma má digestão ou estufamento, eu recomendo um uso um pouco mais prolongado, por exemplo, por alguns dias ou algumas semanas, de acordo que eu vou melhorando essa saúde gastrointestinal. Bom, acho que o principal diferencial do NoIntox com os produtos do mercado é que a maioria desses produtos que oferecem e prometem um processo de detoxificação são muitas vezes à base de nutrientes. São vitaminas, minerais, shots, produtos anti-inflamatórios. Sendo muito honesta, a gente não consegue garantir que isso vai ser eliminado. Se eu ofereço um suco verde, um chá detox, um produto que oferece esse processo de detoxificação, muitas vezes eu posso estar nutrindo esse paciente. Não necessariamente eu estou facilitando a eliminação de toxinas. Então, para mim, o NoIntox ele é muito mais efetivo quando eu consigo realmente eliminar aquilo que não me faz bem. Processos finais de digestão, absorção, até medicamentos, né? Quando eu penso numa dosagem inadequada, um paciente que tem uma forma não acompanhada, eu facilito um processo de eliminação, enquanto um suco ou um suplemento só está me fazendo uma nutrição, não me garante que vai ser eliminado. Nossa, essa pergunta é muito importante, né? Trazer segurança e trazer um produto que tem uma ação no trato gastrointestinal é essencial. Hoje, quando a gente olha no mercado, você vai encontrar produtos naturais que não têm muitas vezes uma fiscalização, que não tem um processo farmacêutico envolvido com segurança de dose, com segurança de distribuição. A gente precisa entender que o meu intestino é a barreira que separa o meio interno e externo. É eu que vou conseguir trazer o que vai ser absorvido ou não. Então eu preciso ter comigo um laboratório, um produto que me traga segurança do que eu estou colocando para dentro. Não é comprar qualquer coisa avulsa na internet, sem padronização, sem fiscalização, e isso só é possível com grandes empresas, grandes laboratórios. A gente sabe que a Anvisa no Brasil, ela é muito rigorosa, então para se estar hoje no mercado trazendo essa segurança, realmente eu tenho todo um investimento e uma qualidade que só uma indústria farmacêutica como a Pharma garante. Bom, para eu melhorar ainda mais o efeito do NoIntox, né, pensando num processo de detoxificação de dentro para fora, a minha dica realmente é ter variedade de nutrientes na alimentação. Então, eu costumo falar que nossos pratos eles têm que voltar a ter cores diferentes e, se possível, que faça uma rotatividade dessas cores. Então, não é todo dia comer a batata, daqui a pouco uma cenoura, depois uma beterraba, depois uma folha, e eu ir mudando esses nutrientes para que eu tenha uma saúde completa. Um produto, um alimento não vai me atender em tudo que eu preciso. Eu preciso ter variedade e atender com uma boa quantidade. Mesmo nesse estilo de vida moderno, é preciso lembrar que a gente precisa ter uma saúde alimentar mais adequada. Nosso principal erro que as pessoas fazem é, muitas vezes, por não acompanhar, acreditar ou colocar assim total segurança em produtos que nem têm eficácia ou que nem tem uma dose garantida e que se vende muito fácil só pelo falar. Então, procure um profissional que você confie e que mostre para você muitas vezes que não é um produto que vai fazer tudo isso, mas que muitas vezes a gente precisa agregar, através de uma alimentação e de uma suplementação, uma saúde de uma forma integral. Bom, os cuidados básicos eu acredito que seja principalmente garantir o básico, né, assim, de alimentação. Então, não é porque um produto vai me ajudar a eliminar toxinas que eu também não vou fazer minha parte de buscar também não colocar todos os dias alimentos ultraprocessados e pesados demais. Não é porque eu tenho um facilitador que eu também não tenho que fazer minha parte. Daqui a pouco, né, não se vinga assim. Bom, e um outro cuidado básico para mim é a ingestão de água, né? Novamente, eu preciso de um transporte e facilitar essa excreção. E a água ela é um carreador. Por mais que o carvão ativado ele consiga trazer essas toxinas para eliminação, ele precisa ser transportado. Então,
garanta uma boa absorção e uma ingestão de água. A gente está falando ali de um adulto com pelo menos 70 quilos, pelo menos 2,5 litros por dia, para que eu consiga um melhor efeito tanto da medicação quanto também do meu processo de detoxificação funcionando bem. Com certeza, no Intox ele agrega e vai ser uma solução indicada e recomendada para todo mundo que quer melhorar a sua saúde de uma forma integral, melhorando os hábitos e com isso fazendo com que eu tenha um corpo mais saudável, sem toxinas e sem um processo lento de saúde através do Intox, eliminando ali, me auxiliando nessa saúde digestiva. Bom, acho que o que me traduz bem, o que o Intox entrega é leveza e saúde. Leveza porque é onde eu vou atuar principalmente nos sintomas que mais estão impactando, sensação de gás e empazinamento. E saúde, porque eu não estou só tratando o sintoma, mas realmente eu estou melhorando e tratando o meu sistema gastrointestinal. Um detox de dentro para fora é necessário, é recomendado e com o No Intox é o que eu consigo ter a maior segurança e efetividade que isso vai acontecer para a sua saúde decolar.